Glória a Deus. Quem é de paz, receba a paz do Senhor Jesus. Gente, eu quero de coração aberto agradecer por essa oportunidade maravilhosa de poder voltar a esse lugar tão abençoado e tão abençoador, estendendo essa dívida de gratidão à pessoa do pastor Gion, da pastora Stephanie, que sempre me recebem com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. E o sentimento do meu coração é que Deus preserve vocês com muita saúde, muita força, muita graça, muita unção de Deus, para continuar fazendo com excelência aquilo que Deus chamou vocês para fazer. E fazia um tempo que eu não voltava aqui, e o meu coração explodiu de alegria quando eu vi esse templo novo, muito maior, um espaço maravilhoso. Realmente esse lugar é a casa da promessa. Deus fala e Deus cumpre, Deus faz. E meu coração explodiu de alegria. Como é bom ver a igreja crescendo, o reino de Deus se expandindo. Vocês são uma bênção de Deus. De perto ou de longe, eu estarei torcendo, intercedendo, acreditando que isso aqui, ó pastor, isso aqui é só o começo de algo muito maior que Deus tem reservado para vocês. Vocês concordam com isso? Vocês amam o pastor Gion, a pastora Stephanie? Então aplauda bem forte ao Senhor Jesus pela vida dos servos de Deus. Glória a Deus. Eu já falei para a pastora ali, quando eu cheguei, que vira e mexe, eu estou mexendo no TikTok, e eu vejo as pregações dela. A pastora prega muito, cara. Eu estou copiando por aí, mas depois eu mando o dízimo aqui, está tudo certo. Deus abençoe, pastora. Isso é uma bênção de Deus. Gente, nós já ouvimos bons louvores, vimos Deus usar de forma poderosa a Larissa Pires, quase agora, seu esposo está ali, que Deus te abençoe. Mas eu tenho uma pergunta, responda ela com sinceridade. Quem ainda está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui? Eita, então faz o seguinte, procura o crente que está perto de você, que tem mais cara de empresário. Deus acabou de me revelar que a pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que tem dinheiro escondido no travesseiro da cama dela. E Deus acabou de falar comigo que a pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que hoje o lanche é por conta dela nessa. Mas faz o seguinte, abre um sorriso aí para ele, abre um sorriso para ela, para Deus já ir trabalhando, né? Faz um elogio, fala assim, ó, você está mais magro. Para Deus já ir trabalhando. Agora, se vocês não der um glória a Deus aqui para tremer esse lugar, meu irmão. Se vocês não der um glória para tremer esse lugar, olha para esse fazendeiro que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela e diga assim, ó, desafio de hoje. Não, irmão, mas coloca cuscuz nesse negócio. Desafio de hoje é o seguinte: quem der menos glória vai pagar o lanche no final do culto. Eita. Pastor João, você tinha um glória de desespero aqui desse lado aqui, ó. Foi um glória agudo, sabe? Pega aí a sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia.
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 42. Glória a Deus. Décimo sétimo capítulo, versículo de número 42 de 1 Samuel. Vamos lá? Vou acompanhar aqui com vocês, ó. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Versículo 45. Olha a resposta. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É forte. Eu acho que vocês concordam comigo que a história de Davi é uma das histórias que mais nos inspira. Ora, como não respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Se eu pudesse definir a vida de Davi com uma expressão apenas, eu acho que a expressão que mais se adequa à história de Davi seria essa: Davi tinha unção nos dedos. Davi tinha unção nos dedos. Por quê? Porque com os dedos, na sua infância, ele segurou o cajado e foi um pastor de excelência. Quando cresceu, com os seus dedos segurou a espada e se tornou um grande guerreiro. E com esses mesmos dedos ele segurou o cetro e se tornou o maior rei da história de Israel. E com esses dedos ele escreveu 73 poderosos salmos. E com esses mesmos dedos ele tocava harpa. E quando tocava, até os demônios fugiam. E foi pelos seus dedos que Deus mudou a sua história, porque ele segurou uma funda nas mãos, e quando lançou a pedra, o gigante Golias caiu por terra. Só que existe uma outra expressão. Essa não foi dada por homens, mas é um testemunho do próprio Deus. E o que é que Deus disse a respeito de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Davi foi um achado. Não se encontra Davis em todas as esquinas. Davi foi esquecido pelos homens, mas foi um achado dos céus. Só que tem um detalhe importante. Davi só foi achado porque Saul se perdeu.
E isso é extremamente relevante. Davi só foi encontrado porque Saul ficou perdido. Se você não sabe, Saul foi o rei que antecedeu Davi. E eles eram completamente diferentes. E eu concordo que, na opinião da maioria, Saul foi uma escolha aprovada pelos homens, mas Davi, uma escolha aprovada pelo próprio Deus. Por quê? Porque eles eram totalmente diferentes. Vou te dar alguns exemplos. 1 Samuel capítulo 9 descreve Saul como o homem mais alto de Israel, ao ponto do segundo mais alto bater só nos seus ombros. E Davi era um toco de amarrar jegue. A Bíblia chama a família de Saul de rica e influente, e a de Davi pequena e pobre. Se você abrisse a geladeira de Davi, era igual o livro de Gênesis: água e luz. Outra coisa, a Bíblia chama Saul de o homem mais belo de Israel. Bigodinho fininho, cabelo na régua, treinava na Smart Fit lá em Israel. E Davi não era feio, Davi era diferente. Você já viu um judeu ruivo? Não faz parte da genética, da cultura, da geografia. No mínimo, ele era visto como estranho, exótico. Mas o que fazia a maior diferença entre Davi e Saul não era a beleza, não era o tamanho, e também não era o dinheiro. O que fazia diferença era aquilo que eles carregavam. Porque enquanto Saul estava endemoniado no trono, Davi era cheio do Espírito Santo no pasto. Vou melhorar. Enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem uma coroa. Tudo começa a mudar no capítulo de número 15. O capítulo 15 é o basta. O capítulo 15 é o não. Eu não quero mais Saul no trono. Chega. Encerrando o capítulo 15, vem o capítulo 16. E o capítulo 16 começa com uma bomba nas mãos. Eu achei interessante que o pastor Gion já até citou isso aqui. O texto começa: Deus falando com Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Até quando? Samuel cometeu um erro. Qual? Ele queria ser mais misericordioso do que Deus. Então Deus estava dando um alerta: não queira ajudar quem eu quero tratar. Nós temos a mania de querer reconstruir altares que o próprio Deus derrubou. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Enche o teu vaso de azeite, enviar-te-ei à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu já escolhi um rei. Você conhece, não é? Chegou lá, começa o desfile. Aparece primeiro Eliabe, depois Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem. O engraçado é que quando passou o primeiro filho, que era Eliabe, ele era semelhante a Saul. Por quê? Ele era alto e bonito. Samuel olha e diz: não precisa vir não, os outros. Está aqui, o ungido do Senhor, é o rei. Posso falar?
Até os profetas erram, mas Deus não erra o coração que Ele vai ungir. Deus aparece na história e diz: não é esse. Eu não vejo como vê o homem, Samuel, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Não é esse. Passou outro, não é esse. Veio outro, não é esse. Quando passaram-se quase todos, veio a pergunta: já acabaram os seus filhos? Eu acho que Jessé fica um pouco constrangido. Ainda falta o menor. Só que o nome dele não está na lista, porque eu achava que seria improvável que ele seria escolhido. Mal Jessé sabia que Deus tem um negócio com os improváveis. Samuel olha para ele e diz: manda-o chamar, porque nós não se assentaremos à mesa sem que Davi chegue nessa casa. Eu vou liberar uma palavra. Quando todos se esquecerem do seu nome, o próprio Deus vai entrar na história para lembrá-los. Só que isso aqui é poderoso. Samuel diz: manda-o chamar. Aonde é que Davi estava? No pasto, apacentando ovelhas. Samuel manda chamar. Aonde é que Samuel estava? Dentro da casa de Davi. Isso significa que Samuel não vai até o pasto. É Davi que vem para dentro de casa. Porque antes de Deus fazer do lado de fora, só uma irmã ali, viu? Deus vai fazer do lado de dentro. Deus unge Davi no meio dos seus irmãos. Agora escute, Davi é ungido no capítulo 16, mas só fica conhecido no capítulo 17. E como é que Deus torna Davi conhecido? Através de uma guerra. Porque eu não sei se você sabe, a guerra desmascara os covardes, mas revela os heróis. De um lado Israel, do outro lado os filisteus. No meio deles o vale, que era o campo de batalha. Até aqui, normal. Só que do meio dos filisteus apareceu um gigante de 3 metros de altura, campeão de guerra, e desafia as companhias de Israel dizendo: não tem nenhum homem do lado de vocês? Olha a expressão: não tem nenhum homem do lado de vocês? Chama ele para guerrear comigo. Se eu perder, nós serviremos vocês, mas se ele perder, vocês servirão a nós. As palavras de Golias estremeceu Israel, e durante 40 dias não tinha um homem para aceitar o desafio. Mas isso aqui é poderoso. Quando os homens não querem fazer, Deus levanta os meninos. A voz de Golias proliferou até Davi chegar no campo de batalha. Agora escuta com muita atenção, escuta com muita atenção. Se você já leu 1 Samuel, capítulo 18, você vai ter, 17, você vai ter a certeza do que eu vou falar. Davi não foi para a guerra para guerrear. Davi não foi para a batalha para batalhar. Mas então por que é que ele apareceu ali? Se você já leu, você vai confirmar. Ele estava lá, amando do seu pai, para levar comida, levar pão, levar alimento, levar marmita para os irmãos que estavam no campo de batalha. Quando eu li isso, Deus me revelou 3 coisas, mas eu vou logo avisando, isso aqui é para quem está em espírito. Primeiro, Davi leva
pão para os irmãos. Isso é poderoso, porque não é todo mundo que levaria marmita para os irmãos, sabendo que já carrega uma unção de rei. Só que essa atitude não diminuía Davi, o enobrecia, porque Davi aprendeu que no reino de Deus, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Eu vou começar. Valorize as pequenas tarefas, valorize as pequenas coisas, porque serão através delas que Deus abrirá portas extraordinárias para você passar. Levante as mãos que eu vou liberar isso aqui. Valorize o teu pequeno salário, valorize o teu pequeno negócio, valorize o teu pequeno começo, valorize essa pequena porta, porque foi Jesus quem disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Se você não der um glória a Deus aqui para tremer esse lugar, veja Deus nas pequenas coisas, porque quem começa pequeno volta grande. Davi foi como entregador do iFood, Davi foi como office boy, mas voltou com a cabeça do gigante na... Um dia você orou pelo pouco que tem hoje, e na época talvez você não tinha nada. Então saiba, o pouco também já foi um sonho. Eu vou continuar. Segundo, Davi leva pão para os irmãos. Só que quando ele ouve a voz de Golias, ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Ele levou pão para os irmãos e depois levou pedra para o gigante. Qual é o problema? O problema é que hoje nós estamos dando pedra para os irmãos e dando pão para o inimigo. Eu vou te dar o remédio: irmão você não apedreja, e gigante você não alimenta. Irmão você cuida, e gigante vai cair na pedrada. Eu vou te dar o terceiro, se você não pegar. Davi leva pão para os irmãos. Só que você não sabia? Os irmãos humilharam Davi, os irmãos desprezaram Davi, os irmãos se esqueceram de Davi. Mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo que tem. Só porque a irmã ali se colocou de pé, eu vou falar: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra a sua vida revelará o nível de maturidade, de cura que você tem. Eu vou falar: você pode ser traído, ferido, machucado, esquecido, mas eu profetizo: na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Eita! Meu corpo arrepiou aqui. É a primeira vez que eu vou pedir, é a primeira vez. Olha para quem está perto de você e diga assim: o veneno dos outros não será capaz de mudar a essência do teu coração. Porque quem nasceu para trair vai trair, quem nasceu para abandonar vai abandonar, quem nasceu para falar mal vai falar mal. Só que quem nasceu para reinar vai reinar. Quem nasceu pra... Será que você pode dar um glória a Deus?
Agora isso aqui é poderoso, isso aqui é poderoso. Davi desce no ribeiro e pega 5. Se vocês não der pelo menos um mortal, uma estrelinha. Davi pega 5 pedras. Mas olha o detalhe. Ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Depois ele desce no vale para enfrentar o gigante. Porque quem desce diante de Deus não fica por baixo diante dos homens. Não, é agora. Davi desce no ribeiro, depois ele desce no vale. Isso significa que no lugar mais baixo, Davi era o mais forte. Só que passou anos, Davi vira rei. E um dia na varanda do palácio, ele viu uma mulher, desejou, caiu em adultério. Varanda do palácio também pode ser traduzido como o lugar mais alto de Israel. No lugar mais alto, ele era o mais fraco. E no lugar mais baixo, Davi era o mais forte. Eu vou até repetir para pregar de primeira. No lugar mais baixo, Davi era o mais forte. E no lugar mais alto, ele era o mais fraco. Por quê? Porque a sua posição não define quem você é. Tem muita gente que está por cima, mas já está caído há muito tempo. Não tem graça, não tem presença, está seco. Só que tem outros que estão lá embaixo. Ninguém pede autógrafo, ninguém quer tirar foto, ninguém segue no Instagram, mas tem um unção de Deus para matar urso, matar leão. É por isso que eu digo a você: não se iluda com quem está em cima, e também não menospreze quem está embaixo. Porque Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Vocês estão comigo ou não estão? Ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. E a Bíblia diz que quando ele vai se aproximando, é agora, girando aqui, ó, o gigante olhou e disse: peraí, eu sou por acaso algum cão? Para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Não era um pedaço de pau, era um cajado de pastor. Eita! Porque mesmo na guerra, Davi não deixou de ser quem ele era. Eita! Eu sou por acaso algum cão? Se você vir a mim, eu vou pegar tua carne hoje, vou dar as aves do céu, as feras da terra, você vai ser comido vivo. A minha carne treme para falar isso aqui, pastor Gion. E eu falo para a igreja: se for para guardar alguma coisa, guarda essa. Antes do inimigo tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir o seu psicológico. Eita. Antes do inimigo tentar destruir você, ele vai tentar destruir a sua mente. Porque eu não sei se você sabe, a batalha da vida você vence na mente. E quem perde na mente, perde também na vida. Porque o tipo de alimento que a sua mente recebe determinará que tipo de pessoa você será. É por isso que tem gente que dorme cansado e acorda cansado. Por quê? Porque o corpo deitou, mas a mente continuou guerreando. Só que eu vim profetizar algo pesado. Deus está te dando uma mente blindada. Alabaia, chocala, meu Deus, o meu corpo arrepia. Se vocês não der o maior glória aqui dessa noite, se você não pegar, Davi foi ungido no capítulo 16, mas ele enfrentou Golias no capítulo 17. Se você não der o maior pulo agora, ele é ungido no 16, mas enfrenta o gigante no 17.
Ele é ungido no 16, mas enfrenta o gigante no 17. Ele é ungido, e eu te pergunto, a unção cai aonde? É nos pés? É nas mãos? É no corpo? Aonde é que derramava unção? Era Deus mandando um recado: Golias, você chegou atrasado, eu já ungi a mente primeiro. Coloca a mão na tua cabeça, coloca. Eu profetizo, debaixo de autoridade, que o setembro da Brutaoa será o mês das mentes blindadas. O diabo não vai afetar a tua mente. O diabo não vai te deixar louco. O diabo não vai ferir os seus sentimentos. O diabo não vai te deixar na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. A tua mente está guardada. Recebe o capacete da salvação, e a seta do inimigo não vai te atingir. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. O diabo achou que você ia dormir tomando Rivotril, porque a tua mente ia estar bagunçada. Só que eu profetizo, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me... Chora, meu Deus, que graça eu senti aqui agora. Fala alguma coisa. Aumenta o volume. Faz esse lugar tremer com a adoração que vai sair dos seus lábios. Hoje você vai receber espada, escudo, mas vai receber também o capacete para guardar a mente. O diabo quer te deixar doido. Aquelas palavras quer te desestabilizar. Aleluia. Aleluia. Eita, eu senti que nós subimos os degraus aqui agora. Mas olha quem tem a mente blindada. Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Você se torna invencível quando Deus luta com você. É por isso que Deus te diz hoje: me entrega a sua fraqueza, que eu revelo a minha força. Eu vou falar. Não tenha medo de perder nada nessa vida. Só tenha medo de perder uma coisa. Quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença... Meu Deus, segura na mão de quem está perto de você com respeito. Ai, Deus me cobriu com uma nuvem aqui. Segura na mão de quem está perto e diga: hoje você não volta sozinho. Fala:
Hoje você não volta sozinho. Hoje Deus vai pisar o pé naquela casa e Ele te diz: eu sou varão de guerra. Me dá essa peleja que eu entro. Me dá la baca la baio chaca la para séria. Tô vendo crente abraçando ali, ó, num mistério. Tô vendo lágrimas aqui perto de mim. Eita! Tô vendo pessoas falando em mistério com Deus ali, em oração profunda. Por um minuto, feche os seus olhos carnais, abra os olhos espirituais e chama o Espírito Santo para descer nessa guerra. Ao Deus, chama Ele. Davi começa a girar a funda, e cada glória que você der um giro nessa funda, agora, meu Deus, eita, eu tô com uma graça de Deus aqui queimando no meu corpo. Segura aí, se acende um pouco, se acende um pouco. Olha isso aqui, que poderoso. Olha que poderoso, queridos. Se a mídia puder me ajudar, aguenta aí que eu vou pedir uns versículos aqui, ó. Davi segurou uma funda nas mãos. Repita em alto, claro, em bom som. Funda. Mais forte, funda. Tem gente que acha, minhas irmãs aqui que estão na frente, que a funda era algum instrumento de improviso. Tipo assim, ó, como Davi não sabia mexer na espada, porque ainda era jovem, ele pegou um estilingue. A funda não era um estilingue, a funda era uma arma letal, poderosíssima no campo de batalha. Agora escuta com muita atenção. Você sabe que era Saul que estava no trono, né? Saul era de uma tribo chamada tribo de Benjamim. E acredite se quiser, a tribo de Benjamim era uma tribo de guerreiros.
E talvez foi por isso que Saul foi escolhido para reinar, porque Saul era o homem mais alto de Israel, um grande guerreiro, de uma tribo de guerreiros. Ou seja, Israel se sentia protegido. Agora coloca para mim aqui, por favor, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 2. Eita, isso aqui é poderoso. Olha que coisa. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras. Como é que atirava pedra? Com a funda. E em despedir flechas com o arco. E eram estes dos irmãos de Saul. Eu vou até ler de novo. Atiravam com a mão esquerda, com a mão direita, com a funda e flechas. E eram dos irmãos de Saul. Eles eram irmãos de quem? Irmãos de quem? É a última vez que eu vou perguntar. Eram irmãos de quem? Eu acabei de ler e de falar para vocês que a tribo de Benjamim era uma tribo de guerreiro. Aí a gente leu agora que nessa tribo de guerreiro tinha uma família que era especialista com a funda nas mãos e atirava com a mão direita e com a mão esquerda, e eram irmãos de Saul. Aí eu te pergunto, se Saul era o maior guerreiro de Benjamim e a sua família atirava com a mão direita e com a mão esquerda a funda, e a sua tribo era de guerreiro, eu pergunto, quem era o homem mais capaz para derrubar o gigante com uma funda nas mãos? Mas por que foi Davi? Porque Deus não conta com os capacitados, Deus conta com os corajosos. Só o pessoal daqui da glória a Deus, eu vou falar para você. Deus não conta com os habilidosos, Deus conta com os disponíveis. Porque não adianta ter anel no dedo, família rica, ser grande e ser covarde. Deus prefere um pequeno corajoso do que um grande frouxo. É por isso que eu falo para você, se você quer vencer, você vai ter que ter coragem. É para canácia lá. Pergunta para o Gion, que tem um vencedor aqui, que rompeu, sem nenhuma costa forte por detrás, sem nenhuma convenção ajudando, sem nenhum nada. Pergunta para ele, tem que ter coragem para arriscar, não é? Tem que ter coragem para abrir, quando todo mundo falou, não abre, não vai. Tem que ter coragem para comprar, tem que ter coragem para falar, a gente vai do mesmo jeito. Pergunta. Eu vou falar para vocês aqui, nunca mais se esqueça do que eu vou falar. Nunca mais se esqueça. Tem um livro de um autor chamado Myles Munroe, e ele escreveu nesse livro o lugar mais rico da terra. E segundo Myles Munroe, no seu livro, ele disse, o lugar mais rico da terra não é Dubai, que tem petróleo, não é os Estados Unidos que tem dólares, não é a África que tem diamante, não é a Rússia que tem um gás. Segundo Myles Munroe, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque no cemitério estão enterrados doutores que nunca se formaram, empresários que nunca empreenderam, escritores que nunca escreveram nenhum livro, pastores que nunca pastorearam. E por quê? Porque não tiveram coragem e preferiram ir para o túmulo com os seus sonhos, com os seus talentos. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, se você colocar um pé, eu caminho junto com você. Talabacanácia, paracalamaia, xéria. Levante a mão. Levante a mão, casa da promessa. Recebe agora uma porção de ousadia,
e vai todo mundo dizer: vai cair, não vai dar certo, não vai vingar. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou estar do seu lado. Coragem! Coragem! Tudo o que Deus tem para você exigirá coragem. O diabo coloca medo nas pessoas, porque o medo é como uma coleira invisível, para que as pessoas nunca ousem mudar. Assim você evita correr riscos, perde oportunidades e se mantém no mesmo lugar que você está, mesmo que seja uma vida ruim. O seu medo de mudar é o que te mantém preso em uma vida que você ora para ser transformada. Fala para pelo menos 3: ou você perde o medo, ou você vai perder a oportunidade. Eu não quero dizer que você não vai mais sentir medo. Eu quero dizer que o que você vai viver é não permitir que o medo controle os seus movimentos. Coragem. Ninguém viu, mas se Deus te mostrou, vai. Ninguém acreditou, mas se Deus colocou a mão, confia. Todo mundo disse que morreu, só que Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. Eu falo para vocês aqui: não aceite a morte que colocar em você se torne uma verdade. Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. Daniel foi jogado na cova, todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, todo mundo morreu. Deus disse: não, está vivo. Jonas foi jogado no mar, o peixe engoliu, os marinheiros, morreu. Deus disse: não, está vivo. A menina morreu, Jesus disse: só está dormindo. Se você não der a maior glória dessa noite, foram no túmulo no domingo de manhã, morreu. O anjo aparece e diz: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Coragem! O gigante caiu. Todo Israel glorifica a Deus. E Davi se torna o homem mais querido de Israel. Depois disso, ele vira capitão. Começa a vencer todas as guerras. E eu me aproximo do final agora. Quando ele começa a vencer, todo mundo amava Davi, inclusive Saul. Mas sabe quando azedou? Quando as mulheres resolveram fazer um corinho de fogo. O corinho: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. O homem demoniou na hora, João. O homem demoniou na hora. E dali para frente, Saul faz com que Davi estivesse numa situação de persona não grata. Pastora, você que é pregadora aqui, das boas aí pregando. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 tentativas de homicídio. 21 anos de perseguição. Sabe o que é engraçado? Isso tudo por inveja. Aí eu fiquei me perguntando, cantora Larissa, como é
que um rei inveja um servo? Aí o Espírito soprou no meu ouvido: é porque às vezes a felicidade atrai mais inveja do que o trono e o dinheiro. Só porque a irmã ali deu um glória a Deus e pulou no mistério, eu vou falar, eu vou melhorar. Tem gente que não inveja o que você tem, tem gente que inveja o que você é. Sabe o que eu descobri também? Que a inveja é a arma dos incompetentes. Por quê? Porque Saul não conseguia ser Davi. Aí o invejoso pensa: se eu não consigo criar o céu que eu quero, eu vou lutar para criar o inferno na vida do outro. Só que no meio de uma perseguição, 21 atentados de morte, Saul dizendo: você vai morrer. Davi resolve escrever o Salmo de número 4. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra. Nenhuma seta de inveja ou de invejoso vai tirar uma noite de sono sua, porque aquele que te guarda não dorme. E eu encerro. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Se vocês não der pelo menos um gerbe na cara de Satanás, se vocês não der pelo menos uma voadora na cara de Satanás agora, Saul tentou durante anos matar Davi. Agora, eu acabei de falar para vocês que Saul era de uma tribo chamada tribo de Benjamim. Agora, segundo Gênesis 49, se vocês não pegar de primeira, segundo Gênesis 49, Jacó foi abençoar os seus filhos, e a história mostrou que a palavra de Jacó viraria um decreto. E Jacó olha para Benjamim pequeno e diz: Benjamim será como um lobo. Benjamim será como um lobo. Benjamim morre, a sua família continua, a família vira uma tribo. E segundo a palavra de Jacó, na bandeira de Benjamim estava o lobo estampado. E não é por coincidência que Saul agiu como um verdadeiro lobo, porque ele nunca chamou Davi para um duelo, mas sempre agiu pelas costas, debaixo das sombras, como um verdadeiro lobo. É agora. Mas sabe por que o lobo tentou matar Davi e não conseguiu? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. Não, só os irmãos aqui pegaram, evangelho. Eu vou falar de novo. Sabe por que o lobo tentou matar Davi e não conseguiu? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? Mas não era qualquer leão. Eu vou falar. Eis aí a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Bate na mão de pelo menos 3 e diga: se os lobos te cercarem, o leão da tribo de Judá vai te defender. Bate na mão, bate na... Se os lobos te cercarem, o leão da tribo de Judá vai entrar. Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Sheba calabaias. Olha que coisa linda, Jesus. Vai passar agora
uma labareda de fogo. Pega, 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 pega. Se põe de pé, só quem vem adorar com força. 30 segundos de adoração aí agora. Xelebaia. 30 segundos de adoração aí agora. Olha que coisa linda, Jesus. E o Espírito Santo confirmou no meu coração: em 30 segundos esse lugar vai ser tomado pela glória. Olha aí, meu Pai. Até baca mais. Eita. Fala essa língua que Deus te deu, fala. Aumenta o volume, aumenta. O Espírito Santo vai reger um coral de línguas estranhas em 30 segundos aqui. Olha que coisa linda, Jesus. Fecha os olhos carnais, abra os olhos espirituais. Cantora, vem comigo aqui para adorar, para encerrar essa noite debaixo de glória. Eita, olha que coisa linda, Jesus. 29, 28, 27, 26, 25. Eu estou sentindo o cheiro de batismo com o Espírito Santo. Eu estou vendo uma unção de renovo caindo sobre algumas pessoas. 22, 21, 20, 19, 18. Toda a depressão vai cair, ansiedade vai cair, espírito do suicídio vai cair. 14, 13, 12. Deus vai virar o seu cativeiro de uma vez por todas. O que é seu e ninguém vai. 8, 7, 6. Fale línguas. Cadê os vasos para entrar nesse mistério? 3, 2, 1. Está lá para